Boa noite a todos. Que Deus seja louvado pela nossa presença aqui nesse culto especial para o Senhor. Nosso momento de saúde, iremos agora compartilhar com os irmãos, com os amigos que estão aqui na igreja e aqueles que estão também na internet. Oi? Ok. Para ficar um pouco menos abafado, sem a máscara, ok? O tema é alimentos que influenciam o pH do sangue. Vamos fazer uma pequena parte introdutória do tema, pedir licença aos médicos, aos hematologistas, aos nutricionistas, aos nutrólogos. Eu não sou nenhum desses profissionais, eu apenas fazer um contexto geral para poder falar especialmente de pH, que é a minha área de química. Me permita falar um pouquinho a respeito desses itens, dessas áreas, antes de entrar na química propriamente dita. Esses aí são as referências que eu tomei como base para essa palestra de hoje. Ok? São 4 referências científicas que tomei como base para essa palestra. Primeiro, vou fazer algumas definições, e essas definições são definições médicas e na área de hematologia e áreas afins. Primeiro, o que é acidose? Acidose é aumento do pH sanguíneo. Alcalose é a diminuição do pH sanguíneo. E eles são verificados por meio de um exame chamado gasometria. E a gasometria é um exame que é requerido em situações em que o paciente está em estado grave, normalmente na área de UTI. Eu trouxe aqui um valor normal, de normalidade de gasometria. Eu quero ressaltar especialmente a questão do pH. O pH para o sangue está entre 7,35 e 7,45, ok? Abaixo de 7,35 é acidose, vamos chamar essa doença acidose. Acima de 7,45 é alcalose, ok? Isso aqui é importante. E os outros dados de referência nós não vamos abordar aqui, mas especialmente a questão do pH. Então, 7,35, 7,45, guarde isso. 7,35, 7,45. Muito bem. Gasometria normal do sangue. Existe graves alterações quando há graves alterações no equilíbrio ácido-base, são potencialmente críticas, especialmente quando se desenvolve rapidamente. Eu coloquei aqui, inclui edema cerebral, fraturas, decréscimo da contrabilidade miocárdica, vasoconstrição pulmonar, vasodilatação sistêmica, dentre outras, quando existe uma anormalidade desse pH sanguíneo, de 7,35 a 7,45. Agora, entro a parte principal, que é a minha área, o que é pH? Ok? pH, ele mede basicamente a acidez de qualquer substância química, não somente do sangue. E louvado seja o Senhor, parece que Deus escreveu na química também a sua digital, porque o pH vai de 0 a 14. E o pH central, o pH neutro, que tem um valor de 7. Lembra alguma coisa para você, o 7? Lembra? pH neutro é 7. E uma substância considerada ácida quando o pH é abaixo de 7. Acima de 7 é pH alcalino. E essa gravura aqui tem alguns alimentos com pH conhecido. Por exemplo, o limão lá em cima tem pH 2,8 ou 2. O ácido que tem no nosso estômago é um pH parecido com entre 2 e 3 também. E pH alcalino, nós temos ali sabonete, alvejante e etc. Isso aqui é importantíssimo. O pH só vai de 0 a 14 na natureza. Não existe pH abaixo de 0, nem pH acima de 14. Ok? Isso é importantíssimo, porque nós vamos falar aqui. Muito bem. Veja só o que eu encontrei na internet, e daí surgiu a ideia dessa palestra aqui. Nós estamos vendo aqui, ó, mensagem que recomenda uma dieta alcalina para combater o novo coronavírus.
Diz assim: alimentos com pH alcalino aumentam o pH sanguíneo e ajudam a combater o novo coronavírus. E surgiu nas redes sociais, era uma suposta universidade na Rússia, em Moscou, e nós fomos buscar saber que universidade era essa. A universidade não existe universidade, não existe esse estudo, mas diz assim, logo no início, informação para todos: o Covid-19 é imune ao organismo com um pH maior que 5,5. Como diz, existe uma máxima que diz assim: a mentira não é aquilo que se fala, mas aquilo que não se fala, que se omite. Tá, pH 5,5 de quê? É da lágrima, da saliva, da urina, do sangue. Qual é esse pH acima de 5,5 que combate o coronavírus? Nessa informação não é dado para nós. Nós sabemos que o pH do sangue é 7,35 a 7,45. Não é dito de que pH é esse que ele está falando. Mas o que me chama a atenção, infelizmente não dá para ver muito bem, alguns alimentos com pH, lembra que ele está dizendo assim, que pH acima de 5,5 combate o coronavírus. Então, a ideia é se alimentar, pegar alimentos com pH alto, para aumentar em torno de 7,35 ou acima disso, quem sabe. Mas olha só interessante aqui, o limão tem pH 9,9. A gente viu no anterior que o pH do limão é 2,8 e 9,9. Mas olha, o mais absurdo ainda é o abacate, tem pH 15. O pH vai até 14. Você percebeu como é fake news? Quando vi isso aqui, eu comecei a achar um pouco engraçado, mas eu fiquei pensando também nas pessoas que não têm um conhecimento, que são enganadas facilmente. pH 15,6. Volte um pouquinho lá, Lucas, não está pegando aqui. Será que saiu o... Não sei por que cravou. Bem, continuar enquanto tenta colocar de novo. Então, pH 15,6 do abacate, realmente não tem como. Agora, como eu falei, me permita, os nutricionistas nutriólogos falaram o seguinte: uma alimentação não vai corrigir o suposto pH de maneira instantânea, não corrige. E não existe base científica para dizer que esse tipo de atividade, comer um alimento desse tipo, vai poder combate o coronavírus. Não se tem dado científico a esse respeito, uma relação de alimentação com um pH acima de 7 pode combater o coronavírus. Não se tem esse estudo ainda. Então, qual é a nossa recomendação? Você tem que procurar o seu médico. Tem que procurar, não tentar fazer uma ingestão de alimento ou de qualquer ou medicamento para poder aumentar o pH. Deixa eu verificar outro aqui. Obrigado, aumentou um pouquinho, né? O abacaxi tem pH 12,7. Acho que você deve ter comido abacaxi. O abacaxi é ácido, tem pH abaixo de 7. Como é que está 12,7 ali? Laranja, 9,12 é pH alcalino, está errado também. Tangerina, pH 8. Manga, pH 7. Alho, pH 13,2. Então, você vê que essas informações são totalmente erradas que aparecem por aí. Cuidado com essas informações de redes sociais, elas não têm base científica nenhuma. Então, a recomendação que é dada hoje é que você precisa buscar o seu médico. É verdade que uma alimentação adequada melhora a sua imunidade, mas não tem relação direta para o combate específico do coronavírus. E fora que, por esse gráfico aí que a gente viu, aqui está dizendo, não há qualquer evidência científica de que a ingestão de determinados alimentos possa prevenir o contágio pelo vírus SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Não se tem base nenhuma a esse respeito. Como eu falei, procure o seu médico sempre, alimente de uma maneira adequada e cuidado com receitas fantásticas de ação quase milagrosa. Que Deus abençoe nessa noite. Amém.